de abertura. Posso fazer, Patrícia? Obrigada, Fernanda. Vamos lá. Então, queridos irmãos, boa noite a todos. E levemos o nosso pensamento ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos queridos irmãos da Casa com o Evangelho, toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos traz a luz, a paz, o equilíbrio às nossas vidas. Agradecer ao Pai e ao Mestre Jesus esta oportunidade de estarmos aqui novamente neste estudo maravilhoso do NEP, para termos mais um pouco de conhecimento e, sobretudo, para a pouco e pouco pormos em prática tudo o que aprendemos. Que a tua luz, Pai, possa nos conduzir sempre aos bons pensamentos, às boas palavras, às boas ações e, sobretudo, aprender a cada dia e aprender. E assim, com muita alegria nos nossos corações, vamos dar início a este NEP desta noite. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. É, muito bem. Vamos aí, então, finalizando nosso capítulo primeiro, último versículo hoje, com muita emoção. Quem pode fazer nossa leitura de hoje, da perícope, da passagem, para relembrarmos essa cantoria maravilhosa de Zacarias? Eu posso ler, mas eu de vez em quando leio e há mais pessoas, não sei. Se mais ninguém ler, eu leio. Vamos lá, Odete. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Peço desculpa. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de David, seu filho, como proclamou desde os tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas, salvação das mãos dos nossos inimigos e de todos os que nos rodeiam, para exercer misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito por Abraão, nosso pai, de nos conceder, após ter-nos arrancado das nossas mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio do perdão dos seus pecados, por causa dos seus pecados, por causa das entranhas da misericórdia do nosso Deus, nos visitará no alto um alvorecer, iluminando os que habitam nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia no espírito, permanecendo no deserto até ao dia da sua apresentação de Israel. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Odete. Então, a gente vai se encaminhando para o fim dessa viagem aí do cântico do nosso querido Zacarias, trazido pelo nosso amigo Lucas, né, que foi se dedicando aí então a se apresentar para nós, né, esse Messias misericordioso, esse Deus misericordioso, né, que nos enviou então a esse irmão maior para nos auxiliar. E aí então
toda a sua misericórdia, né? Sempre presente nessa vontade do Pai, nas suas leis, em todo esse planejamento que a gente foi vendo aí que vai acontecendo, né? Desde a espiritualidade, para que o melhor sempre seja oferecido, né? Todas as oportunidades para o nosso melhoramento sejam oferecidas aqui, nós, seus filhos, mesmo que nós ainda não percebamos, né? Todo esse amor, toda essa sua justiça, toda essa sua caridade. E estamos aqui, aí 2000 anos depois, nessa luta, mas já um pouquinho mais despertos, né? Percebendo toda a sua bondade para com nós, que ela corre atrás de nós. Ela nunca está longe de nós. A gente que corre dela, né? A gente, quando está bem, a gente acha que não precisa de mais nada, que nós nos bastamos. E não é esse o caminho que o nosso mestre vem mostrar, né? Minda querida, quer fazer aí nosso passeio pelo versículo 79, e aí vamos para o 80. Sim, Obrigada. obrigada. Boa noite a todos. Então eu vou ler o que escrevi. Vamos falar sobre o 79. Tivemos a nossa Márcia a explanar a nossa aula, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Então dividimos em duas partes e vamos falar sobre eliminando os que habitam na treva e na sombra da morte. Iluminar é passar o conhecimento, é trazer e tornar resplandecente. Este capítulo do Cântico de Zacarias está a dirigir suas palavras para João Batista, uma missão sublime para chegar a Jesus. É o sentido da misericórdia de Deus. Nós ainda andamos adormecidos, olhamos para o comportamento das pessoas e vimos que tudo anda ansioso. As pessoas nem pensam na sua vida espiritual. Vários séculos tornam-se segundos no mundo espiritual. Tudo passa muito mais rápido no mundo espiritual, iluminando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E se olharmos para os perispíritos, vimos a densidade deles e vimos a capacidade também de amar. Sejamos solidários, generosos. Nós já queremos ser os iluminados. Mas Jesus disse: quem quiser ser o maior, faça-se o mais pequenino, e aí será grande. João Batista também disse: é necessário que eu seja rebaixado para que venha um maior, com mais luz. Nós ainda vivemos em regiões sombrias. Jesus veio semear para todos nós o melhor, que possamos dar frutos. Chegando a boa nova, vamos nos iluminando e nós podemos fazer muito pelos outros também, auxiliando. O Filipe também nos trouxe aqui umas palavras, também nos veio falar sobre os trabalhos mediúnicos. Na mesa de trabalho mediúnica, vimos irmãos com grandes sofrimentos, cheios de dores, com grandes inquietações. Eles se deixam dominar pela raiva, e isso é um verdadeiro inferno. Quando nos chateamos com alguém, vivemos com o coração em treva, e isso é ausência de amor. Se ainda não aceitas, então perdoa. Estar em paz é a melhor coisa para o nosso coração. Temos que adquirir a resiliência e a paciência. As pessoas que têm as monoideias estão sempre com os mesmos pensamentos, a dizer sempre o mesmo. Isso também faz mal e as pessoas acabam por adoecer. Então, Jesus é o nosso porto de abrigo, é o nosso consolo, e isso é saber que não estamos sós. Os recursos da oração é o caminho para a nossa salvação. A missão de Jesus vem de Deus. Falamos agora da segunda parte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Quando limpamos nosso coração, ele expande, o amor pacifica, e isso elimina as trevas. E nós nos vamos educando da ira, da inveja, do orgulho, da vaidade. É um exercício a fraternidade, a compreensão, a tolerância.
Será que nós já despertamos para a iluminação? A Patrícia também nos trouxe um trechinho de Isaías. Deus vai enviar o Redentor e nós vamos nos conectando com o Pai. Temos que sair da prisão que nós mesmos nos colocamos, com esta luz que vem do nosso irmão maior. Nós somos espíritos imortais, poucos são os que se iluminam. Nós vamos compreendendo que este sacro ofício e vamos nos iluminando com o amor do Pai. Esse que vibra e se sente, é livre. Tem muitos irmãos que vieram para nos esclarecer. Jesus é o único, é o nosso modelo e guia. Nós passamos por estas provas para a nossa aprendizagem também. Também Filipe trouxe-nos. Jesus não disse, eu sou um caminho, mas sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio nos trazer o que é verdade e representa o nosso ápice espiritual. As religiões falam de amor, mas aqui falamos de um estado de consciência. E isso é a nossa iluminação. Jesus sabe que até podem estar a feri-lo, mas também sabe do resgate que vai acontecer. Então, há que ser melhores a cada dia. E estarmos aqui já é um catalisador das trevas. Nós não fomos criados para estarmos separados de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos uns. Jesus nos guia, ele diz, segue o caminho da paz. E nós vamos encontrar essa paz, esse reino de Deus dentro de nós. Também a Patrícia trouxe-nos mais umas palavras, a paz da consciência, compreendo o dever, veio como roteiro vivo, para que possamos seguir os seus passos. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a sua paz. Só precisamos fazer este caminho e seguir nossa essência, pela fé e pela razão, e é por este caminho que Jesus nos vem iluminar, e cada vez mais nos vamos aproximando do Pai. Não vamos mais turbar o nosso coração. A Márcia depois trouxe-nos no Napchat, tem lá referências cruzadas. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não permanece nas trevas. Jesus repete várias vezes. E a resposta de Emmanuel, acendemos a nossa própria luz. O homem desesperado, quando olhamos em redor de nós, a angústia, o desespero abatem-nos. Queremos o caminho da libertação. Filho, ninguém te impede de acender a tua luz. Já nos foi mostrado como sair das trevas, com todo o amor celestial. E nós estamos aqui para que o conhecimento nos ilumine, que possamos aproveitar estes momentos tão edificantes em nossas vidas e que possamos os aplicar em nossas vidas. A minha gratidão a todos. Um beijinho muito grande. Boa noite. Obrigada, amiga. Sempre Obrigada. esse seu passeio que nos conduz aí para relembrar no coração, né? Tudo que nós vimos, tão lindo, tão profundo, tão importante, para que a gente vá sedimentando esses ensinamentos, mas que a gente possa, né, senti-los e vivê-los cada vez mais. Boa noite, Bia. Boa noite, Maria José. Sejam bem-vindas. Então, a gente vai finalizando aí o capítulo primeiro com essas belas reflexões, né, de que todos nós podemos aí ser luz, fazer essa luz para nós, para os nossos irmãos, para auxiliar, assim como nosso Pai é essa luz para nós, né, que Zacarias tanto louvou aí no seu cântico, porque a sua misericórdia nunca nos falta, né? Para que a gente saia das nossas trevas, das nossas prisões. Ele, com todos os seus atributos, nos oferta essas possibilidades, né? Então, Zacarias nos mostrou isso, ressaltando todas essas condições do nosso Pai, profetizou aí sobre a missão de João Batista, né? Como a Minda colocou, que viria, né, fazer todo esse caminho de abertura
para o nosso mestre e no seu próprio nome, né, já vem aí também toda a certeza da misericórdia do Pai, né, que mais uma graça nos estava dando com esse profeta que viria fazer a conexão, né, do velho com o novo, para que a gente vá renascendo com essa nova aurora, né, com esse novo Adão que veio nos iluminar, nos guiar, com um único caminho que pode nos levar a essa salvação, a essa libertação de nós mesmos, né, os nossos maiores inimigos, para alcançar essa vida em abundância, que Ele vai nos mostrar que existe e que ela está na conquista, né, da nossa paz de consciência, para que a gente possa ir cumprindo as nossas missões. E aí, falando em missões, né, com- finalizando essa questão de João Batista, então, Lucas vai trazer aí alguns detalhes sobre como foi a vida de João Batista, né? Vai apresentar aí um geral, né? Uma breve descrição inicial aí do que iria acontecer ali com João Batista antes dele iniciar o seu ministério, né? E com isso a gente pode perceber que ele retoma ali todo o anúncio feito por Gabriel a Zacarias, né? Porque esse menino não seria um menino assim normal, não seguiria, né, a linhagem do pai ali, a linhagem sacerdotal. Ele seria né, um menino diferente com essa proposta de missão do Altíssimo, né? Pois iria aí diante do Senhor, né, já repleto do Espírito Santo desde a concepção, para então, né, fazer o quê? Que ele diz lá, converter os corações de volta, né, ao Senhor, para que esse Senhor recebesse um povo preparado. E aí, para que tudo isso então se realizasse, né, para que essa missão fosse completa, João Batista não poderia, né, ser um sacerdote tradicional, né, seguir então aí a sua linhagem. Ele teria que sim seguir aí um caminho reservado aos profetas, né, fazer essa passagem pelo deserto para fazer a sua conexão, né, espiritual, aprofundar a sua conexão espiritual, estar um pouco aí afastado do mundo, né, para ser então esse intermediário que ia religar então o homem com o Pai, né, o homem do mundo com o homem divino. E aí ele diz assim para nós: e a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação em Israel. Eu, nas minhas reflexões aqui, fiz uma divisão em 3 etapas. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto, a segunda parte seria, e a terceira parte, até a sua apresentação, né, em Israel. Então, a criança crescia e se fortalecia em espíritos. Aí lá no Nap Search, como gosta a nossa Márcia, que ainda não chegou, mas eu fui lá no Nap Search pegar a palavra criança e, claro, né, as referências à pessoa muito jovem, que não atingiu a idade adulta, é o período entre nascimento e a puberdade. Mas no dicionário da FEB diz assim: as crianças são os seres que Deus manda para novas existências.
para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança, de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que era antes. Não, é uma imagem do que deveria ser. Então, essa criança, né, recebe a bênção do esquecimento para poder vivenciar a misericórdia de uma nova existência, para poder aí se refazer, né, se reconstruir das suas más inclinações. E aí, num livro da, da nossa médium aqui, super famosa espanhola, né, Amália Domingo Soler, ela diz assim, no fragmentos do Memórias do Padre Germano: as crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso, uma vez que tenho quem as guie pela espinhosa senda da vida. Então, estarmos crianças, né, sermos crianças, faz parte da ordem, né, do movimento natural das coisas, né, das leis naturais do Pai, do universo. E as crianças crescem, se fortalecem para então poderem, né, saírem para o mundo e viverem a sua vida. E as crianças, né, nós, em estado infantil, nesse período, recebemos, né, essa bênção do esquecimento para que possamos ir nos refazendo, para que a gente possa fazer esse crescimento e fortalecimento em novas bases, né? Desde que a gente receba essa orientação, como colocou a Amália Soler, né? Então a gente vê Lucas trazendo para nós nesse comecinho de versículo a, o cumprimento dessa lei divina do progresso, né? Que existe essa progressão e existe o propósito de a cada nova encarnação, por essa misericórdia do Pai, nós vamos então recebendo tudo o que é necessário para crescer e fortalecer o nosso espírito. Claro, o corpo é importante, sim, o corpo é importante porque ele é o nosso instrumento, a nossa morada que vai nos oferecer as condições de fazer esses movimentos de crescimento espiritual. Mas então nós temos nas nossas encarnações, né, nos nossos novos planejamentos, tudo que é necessário para que a gente avance, para que a gente saia desse estado infantil e vá avançando para ir transformando, né, essa nossa sintonia íntima, como a gente viu aí Zacarias se transformando durante todo o seu período aí de silêncio, de reclusão, né, do seu deserto ali do período de gestação de Elizabeth, para que então essas nossas faculdades verdadeiras, né, como a gente fala, os olhos de ouvir, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, né, o coração de sentir, eles possam ir despertando, a gente possa ir se conectando com o que há de divino em nós, porque nós todos temos a nossa parcela, né, a nossa centelha. E aí, para a gente poder ir edificando aquelas asas, né, que Emmanuel fala sempre da sabedoria e do amor. Então, estarmos crianças, né, é uma condição momentânea, que a cada nova encarnação nós vamos tendo a oportunidade de crescer e de nos fortalecer, mas precisamos nos colocar em movimento, né? Precisamos estar em movimento para fazer essa escolha. Não é alguma coisa que vai cair do céu. A gente precisa nos ajudar
para que o céu nos ajude, né? Junto conosco. E aí eu lembrei da fala de Paulo na carta aos Coríntios, né? Que ele dizia: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, né? Nós precisamos aproveitar todos os momentos que nos são ofertados nessa encarnação, né? E aí ele diz lá na carta aos Colossenses que permanecer criança não é crescer em amor. Por outro lado, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, para nós deixarmos de sermos essas crianças espirituais, nós precisamos crescer principalmente em amor. Não existe o nosso crescimento, né, espiritual sem o fortalecimento do amor, que é o sentimento primordial, né, da nossa essência divina. E claro, o conhecimento é importante, o entendimento é importante, mas o amor é o primeiro, né? A gente falou um pouquinho também na semana passada, que Joana nos colocava isso lá no livro Amor Imbatível Amor. Sem o amor, a gente não encontra o caminho para a iluminação, para a paz. E então a gente não encontra o caminho para a maturidade espiritual. Falei um montão. Quem vai falar agora? Vai lá, Felipe. Tá no mudo aí. Já Ai. está? Já falaste tudo? Não, tem mais um tanto ainda, mas Exato. vamos lá. Então, boa noite a todos. Em, Esta primeira parte, há aqui sempre duas dimensões, não é? Aquilo que está a acontecer, que o versículo trata, que aconteceu naquela altura, e há sempre a dimensão espiritual, que é a dimensão que nós procuramos ir à descoberta destes tesouros morais para a nossa instrução. Então, quando a criança crescia, portanto, João Batista, na verdade, já tinha nascido, né? Portanto, já vimos anteriormente que ele havia sido circuncisado, desculpem, apresentado ao templo, portanto, fazendo justiça às leis mosaicas, às leis judaicas. Mas agora entra-se aqui na proposta de missão que João Batista traz. João Batista vem abrir os caminhos para a chegada do Cristo, para o nascimento do Cristo. E, portanto, quando diz aqui que a criança crescia e se fortalecia em espírito, nós não estamos simplesmente a falar de João Batista com 8 aninhos, né, com 8 dias de idade. Estamos a falar de um espírito, né? Porque aqui a palavra criança é como se fosse um estágio espiritual, né? Se nós olharmos para a nossa vida, nós nascemos, somos recém-nascidos, depois começamos a gatinhar, temos, crescemos um pouco mais e depois começamos a ser crianças. E a criança, por um lado, ela tem a sua inocência. Porquê? Porque não tem a tal maturidade para compreender coisas maiores. Mas todos nós passamos por estes estágios de crianças espirituais, que é exatamente onde nós estamos. Porque se nós olharmos à escala espírita e se olharmos à escala dos mundos, vimos que neste percurso espiritual, nesta dinâmica de evolução do espírito, todos nós ainda somos criancinhas. E como é que nós conhecemos que somos criancinhas? Pela forma equivocada como vivemos, pela forma inquieta como vivemos, pelas ansiedades que nós temos,
pela maldade que ainda carregamos no coração, pela violência como nos expressamos. Portanto, tudo isso é sinónimo de atraso espiritual, que, do ponto de vista da evolução do espírito, denuncia-nos como sendo crianças espirituais. Porque quem conhece as leis de Deus e quem entende melhor as leis de Deus tem outro tipo de comportamentos que não os nossos. Ou seja, ele é congruente, com a mensagem de Jesus. Mas esta criança crescia, porque todos nós estamos quê? Estamos no processo evolutivo. Reencarnação a reencarnação, nós vamos depurando o nosso conhecimento e o nosso amor, como disse a Patrícia, ou seja, vamos nos depurando. Mas como é que nós vamos crescer espiritualmente? Como é que nós verdadeiramente ficamos fortalecidos em espírito? É quando tudo corre bem. Também é, mas não só. As grandes lições do espírito ocorrem nos tempos de maiores dificuldades ou nos tempos de maior tempestade. Já o velho ditado que diz não se fazem marinheiros com mares calmos, né? Os bons marinheiros fazem-se com mares revoltos. Ora, trazendo isto para a nossa vida, os espíritos sublimam-se quando eles passam por tempestades nas suas vidas. Não significa isto que Deus seja um Deus castigador e que nós estejamos sempre à espera de ser fortalecidos, através de provas ou de expiações. Não, porque à medida que nós vamos conhecendo a lei, nós vamos agindo melhor e, por consequência, sofremos menos. Então, esse processo de aprendizagem, esta transição entre ser menino e ser homem ou ser mulher, ou seja, entre ser criança do ponto de vista espiritual e ser um espírito maduro, é preciso que seja feito um caminho. E então, este fortalecimento, há sempre o fortalecimento destas duas dimensões da existência. Por um lado, o conhecimento, não é? O esforço que é necessário para adquirir o conhecimento, mas depois a prática desse conhecimento, que é isso que vai fortalecer o nosso espírito. Daí que João Batista traz na sua vida e no exemplo que ele nos traz no Evangelho, é que ele começou a pregar no deserto. E o deserto é aquele local onde ninguém acredita que haja vida, onde, onde há muita escassez. Então, agora veja uma coisa. Quando se fala de Evangelho às pessoas, como é que é a reação delas ainda relativamente ao Evangelho? No peso de uma balança, o que é melhor? Se tá tudo bem, É ninguém tá nós. precisando. É, Exato. Se está tudo mal, as coisas não são assim, não é? Lembramos logo de Deus e da espiritualidade. Então vejamos que nós aparentemente vamos passar por desertos. E porquê é que nós passamos por esses desertos? Que aparentemente são de escassez, são de privação financeira, de atenção, amorosa, entre tantas outras escassezes. Para quê? Para que nos fortaleçamos, para que tanto no muito quanto no pouco aprendamos a dar graças. Em tudo dai graças.
Porque tudo isso são estágios espirituais. São fases que cada um tem que passar. Então, este menino, João Batista, estava a crescer. E ele cresce de tal forma que ele consegue passar uma privação muito grande e aprendeu tão bem a lição que se apagou propositadamente para elevar Nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, meus queridos amigos, não são todas as pessoas que conseguem fazer. Eu diminuir as minhas vontades para que as vontades do Cristo possam aparecer. Eu diminuir, que é o mesmo que dizer, eu diminuir o meu orgulho para que o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo possa florescer. Eu diminuir a minha vaidade para que a humildade do Cristo possa ser vista. Então é uma balança espiritual. Por isso Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, ou seja, diminua-se, no bom sentido, no sentido espiritual da palavra, carrega a sua cruz, ou seja, passe pelo seu deserto individual e siga-me. Então, quem estiver à espera de facilidades no seguimento com Cristo, no mundo onde a moral e a ética é de fonte muito duvidosa, não podemos esperar facilidades. Quer um exemplo? O nosso exemplo. Falar de evangelho, como a gente fala no movimento espírita, é pregar no deserto. Pregar no deserto. Porque as pessoas fazem de tudo para não soltar esta palavra. Falam de ética, falam de moral, falam de consequências morais, falam do tríplice aspecto. E de Jesus. Onde é que fica? É só um modelo e guia? É uma pergunta do Livro dos Espíritos que é decorada? Quem é Jesus para os nossos corações? Que lugar é que ele ocupa na nossa vida, no nosso centro, no nosso coração? Que lugar é que ele ocupa? Que destaque é que nós lhe damos? Ou será que somos nós a querer aparecer? Então é necessário que nós nos diminuamos, que as crianças saibam obedecer para quem é verdadeiramente grande possa ser enaltecido. E quem fizer isso está no caminho do crescimento espiritual e está a fortalecer-se. Porque fortalecendo o outro, nós nos fortalecemos. Porque saber renunciar é a melhor forma e a mais difícil para nós de crescimento espiritual. E isso é muito interessante de saber, mas é muito difícil de praticar. É trabalhoso. É, nós temos nos escondido, né, atrás da caridade material ao outro e esquecemos de ir para dentro para fazer esse crescimento, esse fortalecimento, porque senão nós estamos entregando o quê ao outro?
só o alimento, né, material, mas nós não somos matéria, nós não somos esses corpos, nós somos muito mais. Nós precisamos do alimento espiritual e moral. Então, se não fizermos esse movimento de ir para dentro, para crescer e nos fortalecer, ficaremos como crianças imaturas, né? Aí, sempre pedindo aos outros e não assumindo o papel de cada um, que sabemos que cada um tem nessa obra maravilhosa do Pai. E aí, eu encontrei uma figurinha também sobre crescimento que diz assim que não são os problemas que diminuem, somos nós que crescemos. Então, né, os desafios sempre vão acontecer, sempre vão haver desafios novos, né, que a gente ainda chama de problemas, porque nós não vemos essas oportunidades como oportunidades de melhoramento, e sim sempre como teste, ainda como aquela visão punitiva, né, do pai que vem aí nos castigar. E não. E nos esquecemos que, além de tudo, estamos apenas vivendo sobre as leis que são de retorno, né? A lei que retorna aquilo que demos ao mundo. Então, se nós lembrarmos, né, dessas duas condições, começaremos a fazer esse movimento de dar o que queremos receber e de ir construir em nós para sair dessa infância espiritual e assumir a nossa responsabilidade, né, para ter, para dar e para então receber o que estamos entregando, né? E eu estava lendo um livrinho aqui do pessoal da família do professor Eurípides Barçanufo, né, que trabalha com a evangelização do espírito, essa proposta educativa, então, que trouxe o apóstolo Eurípides aí, né, que dizem que foi um dos apóstolos, mas, enfim, a gente deixa isso para mais para frente para ser comprovado. Mas, então, eles dizem assim, né? Todo passo à frente pede nova reconstrução mental. E aí a gente sempre fala da metanoia, né? Que o nosso querido João Batista vai clamar no deserto, o arrependimento, né? Da nossa questão moral, que precisa ser esse arrependimento do refazimento da nossa mentalidade, da nossa consciência. Não há como avançar sem reflexões inteligentes que garantam bem-estar e equilíbrio. Refletir no ser é repensar a estrutura de vida, né, da nossa vida eterna. A meta a ser alcançada é, sem dúvida, a compreensão do amor. O amor é a culminância das vibrações. Sendo assim, gera o espírito uma energia capaz de promover alterações em todo o seu contexto perispiritual, que nós sabemos, né, que é a nossa veste, que nós precisamos refazer para ir nos iluminando, para ir nos purificando, para ir nos elevando. Então, é com o entendimento, né, com o conhecimento, com as reflexões que a gente vai fazer esse movimento, né, da nossa transformação moral, como o Felipe falou, que é urgente, que é a base, né, que é o que está no cerne da revelação espírita, junto com o Evangelho, porque a revelação espírita sem o Evangelho não nos leva a lugar algum, né? E como o Felipe falou, saber a resposta de que Jesus é modelo e guia é muito fácil. É a resposta mais curta né, do Livro dos Espíritos. Mas, né, colocar ela em prática nas nossas vidas é trabalhosa. E é ela que vai nos fortalecer, nos fazer crescer e
poder dar os nossos novos saltos aí com essas asas abertas da sabedoria e do amor, né? Mas aí, alguém mais quer falar das crianças? Antes de entrar no deserto, eu fiquei pensando, mas Jesus falou que o reino do céu é das crianças. E aí? Como assim? Se a gente não pode ser? Se a gente tem que avançar, tem que amadurecer? Não é possível. Como que é isso? Porque essas crianças, né, não são as crianças, aí como o Felipe falou, dessa imaturidade, né, são as crianças, são o que nós temos que manter dentro dos nossos corações, que a gente alcança com esse crescimento e esse fortalecimento, né, que é a pureza dos corações, a pureza espiritual, a pureza da fé que compreende, né, que tem que obedecer às leis, que tem que se resignar diante da vontade do Pai e que alcança então esse amor maduro, né? Que a gente falou também um pouquinho dele sobre o que está no Evangelho, né? Que Lázaro nos trouxe sobre a lei do amor, que é o que vai dar essa sustentação para entrarmos no reino dos céus, né? Que ele diz, não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humana. Então é esse amor maduro que nós vamos alcançando, seguindo o nosso mestre, seguindo as leis, crescendo e nos fortalecendo no espírito e não cedendo aí às referências morais do mundo, né? Como disse Felipe, estão no mínimo duvidosas, que não sabemos quantos modelos nós temos hoje. É só entrar aí nas redes sociais que, né, não sei quantos estão querendo ser modelos e guias e somos aqueles, né, cegos atrás de cegos. Que a gente possa ter certeza no nosso coração que não há outro caminho que não esse para que a gente cresça e se fortaleça espiritualmente, para que a gente, né, promova todas as alterações, né, como disse aí o pessoal lá de Eurípides, para que a gente possa se purificar e estar pronto, né, para entrar no reino dos céus. E para isso, nós temos que permanecer um tempinho em alguns desertos. O Felipe já fez aí a nossa introdução dos desertos, né? Mas não tem como, né? Não tem como. E como ele disse, há sempre esse contexto, né, do versículo em si. Então, onde seria, né, esse deserto que permaneceu João Batista? Seria o deserto, provavelmente, da Judéia, que está ali perto do Mar Morto. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui, porque eu fiquei procurando lá no NetSearch, eles não tem nenhuma daquelas fotos dos mapas com o deserto. Vamos ver aqui. Essa. Eu marquei aqui. Dá para ver? Essa parte cinza aqui, depois que termina o verdinho, aqui no. Essa parte cinza aqui é o deserto da Judéia. Então, ele beira aqui no final, embaixo, na parte sul, como o Mar Morto, né? Então, seria esse o local onde passou João Batista muito tempo, muito tempo. Quer falar um pouquinho, Felipe, sobre?
essa vivência de João Batista que, né? Há controvérsias, não há certezas, mas vamos lá. Nem um pequeno oásis. Impressionante. Nem, nem um pequeno riachozinho para ver uma pinguinha d'água. Pelo amor de Deus. Coitadinho de João Batista. Dizem que tinha uns, mas, né? Muito poucos. Bom, e o verbo está no gerúndio, que é importante porque é uma ação contínua, ou seja, permanecendo é alguém que está recorrentemente, neste caso no deserto. E tendemos, muitas vezes, quando estamos a passar por esses desertos individuais, muitas vezes a querer desistir, não é? Quando as coisas começam a ficar apertadas, a nossa infantilidade quer logo desistir, não é? Então, se nós olharmos para os discípulos depois da aparição de Jesus, eles tinham tudo contra si mesmos, porque Jesus já não estava, mas foi aí que se aferiu, que se viu, né, do que é que eles eram feitos. Porque perante tempos muito difíceis, com muita escassez, a falar sobre Jesus para judeus, para pessoas que não sabiam nada daquilo que tinha sido Jesus e da sua presença, viveram um profundo deserto. E desistiram. De tal forma não desistiram que deram a sua vida por eles. Inclusivamente a sua própria vida, literalmente falando. Só uma alma madura é que consegue fazer isso com a sua própria vida. Só um espírito maduro é que diz assim: olha, eu estou aqui um bocado insatisfeito no céu que ando a viver, tenho lá um amigo querido que precisa, uma criancinha, pronto, precisa de ajuda e eu quero ir lá ajudá-lo. Mas olha, vais passar fome, vais passar problemas de saúde, não faz mal, porque o objetivo dessa escassez que eu vou passar é muito maior, é muito melhor, porque no final, aquela pessoa a quem eu quero ajudar vai estar melhor do que estaria se eu não fosse. Isto é maturidade espiritual. Jesus tinha necessidade de vir das esferas celestes. Não tinha, mas veio. Veio por quê? Veio por amor. Quantos outros espíritos vêm por amor para ajudar a outros? Então, nós temos vários tipos de desertos. Nós temos um deserto que pode ser expiatório, que é aquela pessoa que está no processo de reparação e ela vai ter que passar por algumas circunstâncias. Este deserto é doloroso, é o deserto do mal sofrer, porque a pessoa não aceita o sofrimento que tem, para já porque não compreende. Porquê? Porque ela é uma criança espiritual e não compreende que está a crescer, não compreende que está a aprender. Temos um deserto que pode ser de prova, passarmos por algumas situações na vida que vamos ter que passá-las. Para quê? Para que a gente possa aprender.
e depois desertos missionários. Um missionário que esteja a passar por deserto, ele passa com tranquilidade. Porque no seu subconsciente, ele sabe que está em missão. Ou seja, ele consegue sempre arranjar esperança. Ele consegue sempre arranjar um mecanismo de suporte emocional e espiritual. E, sobretudo, são almas que estão muito conectadas com Deus. Ou seja, maduras do ponto de vista espiritual. Então, João Batista permaneceu no deserto. Porque todo o sofrimento tem data para acabar. Todas as provas têm data para acabar. Todos os momentos difíceis têm data para acabar. Porque não há quem viva um deserto que não chegue à terra prometida. Não há quem passe, porque nós somos imortais e, portanto, não conseguimos acabar connosco. Nem ninguém se consegue acabar connosco. Por muito que a gente até quisesse. Não conseguimos, graças a Deus. E como nós somos indestrutíveis, não há outra hipótese que não seja crescer. Agora, o tempo que vai durar para cada um, isso é cada um segundo as suas obras. Porque há meninos que fazem birras e há outras que fazem birra, limpam as lágrimas, mas daqui a pouco já estão a sorrir outra vez. As crianças não são assim. Há uns que são exagerados, há uns que estão no supermercado, quando está mais gente, é que mais se espojam no chão e mais berras dão. Esses são aqueles que estão muito infantilizados. Quanto mais esperneia, mais infantil. Estão a ver aquelas pessoas, desgraça. Quanto mais se gritar, mais infantil. E esta, hein? Porque não há maturidade emocional ainda. Não estou a dizer com isto que nós devemos ficar imunes ao sofrimento ou à tristeza. Não é nada disso. Nós temos todos liberdade de expressão, tudo isso, cada pessoa expressa-se da sua forma. Isto é só para a gente refletir. Perante as nossas adversidades, qual é a nossa postura perante as mesmas? É aqui que a gente quer chegar. Eu esgadanho-me todo e esperneio. Ou eu dobro os joelhinhos e falo com Deus. É interessante isto, não é? Então isto é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. É um processo, amigos, de fortalecimento do nosso espírito. Por isso, os espíritos vêm dizer que é necessário a lei de destruição. E a lei de destruição que os espíritos falam não é simplesmente uma destruição a um sofrimento só porque sim, mas o objetivo da destruição é uma aprendizagem para a renovação. Porque todos nós já sabemos que dos momentos mais difíceis que todos nós vivemos, todos nós sairemos quê? Fortalecidos. É assim ou não é? Mais maduros, mais robustos.
com profundas aprendizagens. E por isso Jesus vai dizer: aquele que permanecer até ao fim esse será salvo. Ou seja, aquele que perseverar, aquele que não desistir, aquele que se mantiver focado, aquele que perante as adversidades vai buscar sempre o sentimento de esperança, vai buscar sempre os últimos recursos, o combustível, neste caso do amor, o grande combustível para a nossa existência. Então, vou passar a palavra. Obrigada, Felipe. E olha só que maravilha, né? A gente já nem precisa ir para o deserto mesmo, como fizeram, né? Esses grandes missionários. Ou, né, fiquei lembrando também de figuras simples ali, das histórias, né? Dos romances, Átila, Prisca, que também passaram seu tempo no deserto, nem vestido com as peles, nem comendo gafanhoto. Olha, sobre o gafanhoto, eu até vi umas coisas que falam que não era gafanhoto, bicho mesmo, era uma planta que tinha lá no deserto que eles chamam de gafanhoto. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas não precisamos mais ir para o deserto, comer o gafanhoto planta, né, estar naqueles trajes. Nós podemos, né, fazer esse caminho aqui da maneira que estamos. E esse é o grande convite, né, da revelação dos Espíritos, para que a gente viva os nossos desertos que são inevitáveis, inadiáveis, né? Raiz de gafanhoto, isso. São inadiáveis. Eles chegarão de tempos em tempos. Lembra? Não são os problemas que diminuem, somos nós que crescemos e conseguimos ir superando e vivendo de maneira diferente, com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de sentimento. Vamos vendo o que nos acontece e aproveitando o que nos acontece para o fortalecimento e para cada vez crescer mais, para cada vez estar mais liberto dessas prisões que a gente vai se colocando para servir o mundo e não a vontade do Pai. Então é aí que a lei de destruição, como o Felipe falou, e de progresso vão se cumprindo, né? E a doutrina nos faz esse convite, né? De entrar em contato, conhecer, como disse lá a nossa querida, aí eu vou falar Abigail, não é Abigail, a nossa querida Alcione, conhecer, meditar, sentir e viver essas verdades que, né, foram trazidas para nós. Esse é o convite, é um deserto, mas não é da inação, né? É o convite de estar sempre em movimento e de fazer a escolha. Quanto antes fazemos as escolhas por viver pelas leis e pelo modelo, né, do mestre, com a sua, com o seu guia aí, né, que ele nos trouxe, com os seus exemplos, mais a gente vai conseguindo sair, né, das nossas sombras. Quer dizer que vai ser mais fácil? Não. Quer dizer que vai ser mais rápido? Não. Mas o caminho vai, a gente vai vendo o caminho se movimentando, vai vendo as energias sendo mobilizadas e vai vendo a transformação acontecendo. Fala, Fernandinha, depois eu pego um textozinho aqui do Emmanuel. Eu é só duas ou três palavrinhas, porque vocês dizem tudo, não nos deixam margem para. Ah, então tá bom, agora não vou falar mais. Ahm, Todos nós temos os nossos desertos nas nossas vidas, não é? Com as nossas dores, ainda nos é muito confortável permanecer nessas dores, mas temos que fazer dessa dor
Temos que fazer essa reflexão sobre as nossas dores e nos libertarmos e arranjarmos o melhor caminho para o nosso crescimento, porque se o nosso caminho é crescer, temos que nos libertar, temos que não permanecer nessa dor, tal e qual como aquela história, lembrei-me daquela história do cãozinho que estava sentado em cima do prego, porque ainda lhe era confortável ainda estar ali naquela zona, naquele sítio. E o nosso caminho não será esse de modo nenhum. Temos que nos libertar, temos que deixar perguntar a nós próprios, nós mesmos, o que é que os sofrimentos nos trazem, qual é a lição que temos que aprender, qual é o caminho a seguir. Muitas vezes ainda é-nos difícil de compreender, mas com o caminhar nesta doutrina, nestes conhecimentos, vamos cada vez ampliando mais o nosso conhecimento e a nossa mente, e acho que vamos chegar a bom porto. Acho não, tenho a certeza. Por isso, não permaneçamos na dor. Temos que nos libertar. Não se vitimizamos a toda a hora, porque todos nós temos pronto, está intrínseco na pessoa. Se acharmos vítimas, eu sou vítima disto, o outro é vítima de qualquer um, é vítima de qualquer coisa, porque, como a Patrícia disse, e o Filipe também, é assim, não é as coisas, nós vamos passar por elas, seja, seja agora, amanhã, depois, vamos passar por elas. O que é importante é saber sair delas, é o caminho que vamos fazer, qual é o caminho que nós queremos seguir dentro das nossas dores. Se é esse bem sofrer que nos liberta, ou permanecer nessa dor que nos vai dilacerando, nos vai tornando mais amargos, nos vai, nos vai revoltando, não é? Não é isso que nós queremos. Nós queremos é se libertar dessa dor, compreender que o caminho é este, tem que ser feito. É com trabalho, é um passo para a frente, outro para trás. Sim, ainda é muito permanente em nós. Nós vamos conseguir, com certeza. Por isso, a reflexão que eu faço também aqui deste permanecer no deserto é sair das nossas dores, caminhar para a frente, libertar-se, ganhar coragem, seja lá de que maneira for, encontrando o nosso caminho. Era isto que eu queria acrescentar às maravilhosas reflexões que vocês fizeram. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. É isso aí. Os desertos chegarão, porque eles são necessários para esse fortalecimento, né? E aí, o texto que eu estava olhando aqui do Emmanuel, no Pão Nosso, capítulo 34, chama Lugar Deserto. Ele faz uma referência a um versículo de Marcos, né, em que fala para a gente procurar um lugar deserto para repousar um pouco. Então, tem duas coisas, né, que ele vai falar aqui. Não vou ler todo, vou ler do finalzinho para baixo aqui. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Então, está dentro de nós, né? Nós sabemos que a construção do reino de Deus é dentro de nós. E é lá que o Cristo nos espera. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo seus mosteiros e as paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Nada vai acontecer do lado de fora se não acontecer do lado de dentro, primeiro. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Então, se precisamos descansar, descansemos, mas não, né, nos coloquemos numa posição de derrota, de desistir,
porque só estaremos adiando como o cachorrinho que a Fernandinha lembrou da história, né? Sentindo aquela dorzinha que não incomoda muito, mas que sim já está lá nos alertando que precisamos sair daquela condição. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, eu fiquei pensando aqui, né? Esse deserto, a gente sempre olha para ele como um lugar de batalha, de luta, sim, que vai nos fortalecer, que vai nos trazer muitas lições, mas ele é um lugar de refazimento também. É um lugar que nós vamos encontrar com o Cristo, como diz Emmanuel aqui. Lá nesse mesmo lugar, nós estaremos eh, construindo a nossa conexão, a nossa comunhão com o Pai. Sim, também de solidão, mas eu pensei nisso, pensei na solidão da solitude. Isso, que aproveita o tempo em que está consigo mesmo para pensar, para refletir, para se ressignificar, né? Para entender o que aconteceu e não reagir ao que aconteceu. É como o Felipe falou, ficar com raiva, é, com mágoa, se jogar no chão. Tá passando um vídeo aí nas redes sociais de uma moça de 20 anos que se jogou no chão porque a mãe não queria comprar um telefone para ela. Não sei se isso foi uma brincadeira, se é verdade, mas para a gente, né, ver que não é assim que nós vamos conquistar as coisas, muito menos as coisas do espírito, do espírito com revoltas, nos revoltando porque a nossa vontade não foi atendida naquele momento, né? O Felipe falou, quem busca o evangelho, mesmo no momento de dor, a gente busca, mas a gente quer um milagre. A gente quer que o nosso problema seja resolvido e não estamos dispostos a nos colocar, né, nesse movimento da transformação, porque nós temos as respostas, nós temos a essência divina, mas a gente tem que ir lá e semeá-la para que ela venha, desabroche, né? Então, o deserto, ele é um lugar muito importante, né? Ele é uma referência muito importante que se nós tivermos as faculdades espirituais aí abertas para percebê-lo, vamos nos fortalecer muito em tudo que acontece ali, né? Porque é ali, nesse lugarzinho íntimo, em que tudo acontece, em que a verdadeira transformação acontece. Mais alguém quer colocar alguma coisa do deserto? Eu acho que a Fernanda Malva quer colocar. Brincadeira, Fernanda, só para te desconcentrar aí nas suas anotações. Não, hoje só estou mesmo como ouvinte. Tá ótimo, tá na sustentação. Isso é muito importante. Ela está no desenho. Eu ia falar, mas deixa ela lá, refletindo. É isso. Então, né, João permaneceu nesse deserto. A gente não sabe exatamente por quanto tempo. E até o dia da sua apresentação a Israel. Que dia é esse? Que tempo é esse? Quando chega esse tempo? Ele foi primeiro ali apresentado, né, no seu batismo, para um círculo mais íntimo da família, dos vizinhos, dos amigos e de alguns sacerdotes, né? Assim, tecnicamente, a sua missão se inicia ali, mas naquele momento a sua missão se inicia para quem teve os ouvidos de ouvir.
que Lucas colocou, né? Que a mensagem se espalhou por toda a Judéia. Então depois viria o tempo em que ele sairia, né, pregando no deserto, mais explicitamente a toda Israel. Diga lá, Felipe. É, os sofrimentos duram até o dia, né? Até o dia em que acabam. Mas está aqui a falar então da missão de João Batista, não é? Ele esteve no deserto até ao dia da sua apresentação em Israel. Para Israel, ela também é um símbolo da humanidade. E a mensagem que João traz consigo é uma mensagem para a humanidade. Ou seja, ele passou pelo deserto, fortaleceu-se para que no dia em que era chegado, ele pudesse falar pela boca aquilo que trazia no coração. É como o processo do espírito enquanto encarna. Ele está no mundo espiritual, passa por alguma escassez de oportunidades, mas depois, quando entra no ventre da mãe, já para a reencarnação, portanto, ele é apresentado ao mundo, não é? É apresentado à humanidade. Ou seja, é chegado o tempo também de crescimento espiritual. Do ponto de vista da evolução do espírito, como nós estávamos a falar há pouco, nós somos as criancinhas, né? Nós passamos pelos desertos, mas um dia também vamos ser apresentados à multidão. Porque nós, um dia, quando formos pessoas mais fortalecidas, vamos ser instrumentos de Deus. Para quê? Para transformação coletiva. Ou seja, para que a nossa experiência, para que a nossa vida seja apresentada à humanidade. E aqui no sentido de humanidade, a outros irmãos. Ou seja, para que se reflita na nossa vida o amor de Deus. Então, a apresentação ao templo, né? A apresentação ao templo é muito significativa, porque é a apresentação de João Batista na comunhão com Deus. E isso acontece quando nós ficarmos maduros espiritualmente. Porque um dia veremos a Deus, um dia sentiremos a Deus, um dia estaremos também nós em perfeita comunhão e em perfeita sintonia com Deus. E isso é a apresentação daquela criança espiritual que já não mais está sujeita ao processo de reencarnação, mas que agora se tornou um espírito puro e fez a sua apresentação no reino de Deus. Ou seja, é a alma sublimada. É a alma que se sublimou. É a alma que conquistou o reino, passando pelos desertos da reencarnação. E agora vive uma aventura espiritual. Agora sente Deus, vê Deus, consegue perceber a sua existência, consegue perceber nas fibras mais íntimas da alma o amor de Deus. Porque agora não há mais desertos. Tudo aquilo que o deserto tinha para nos ensinar já foi aprendido. E isso é muito bonito porque é o nosso destino. Podemos perguntar: onde é que está João Batista hoje? Onde é que será que está João? Passado estes anos todos, valeu a pena ele ter passado por estes desertos, por tempos tão difíceis? Olhem o que esta semente plantou no deserto da Judeia e olhem as flores que ainda hoje dão à luz por causa de um coração que, passando pelos seus desertos, permaneceu nele. A gente nunca sabe
o que é que a nossa vida pode fazer na vida do outro irmão. Nós nunca sabemos o poder que uma palavra amorosa, uma palavra de carinho, uma palavra de entendimento pode ter na vida do outro. Quando nós somos crianças e estamos na nossa infância, o que fica para sempre connosco são as pessoas que nos dão atenção nesses momentos. Uma criança nunca mais se esquece de quem a ama, de quem a conforta, de quem se preocupa com ela. Quando nós entendermos o cuidado que Jesus tem conosco ao longo das nossas vidas, nunca mais vamos esquecer. Nunca mais. E esse nunca mais faz-nos, faz-nos fazer o mesmo. Porque da mesma forma que a gente segue comportamentos desviados, como por exemplo, um menino ou menina que é violentado na infância ou que tem exemplos de, de violência doméstica e etc., que depois tendencialmente acaba por repetir padrões, se esses meninos e se essas meninas forem amadas, vão ter como referência as boas obras. Então é disto que se trata. É disto que se trata. Numa sociedade onde a gente se preocupa tanto com as questões materiais, com os presentes no Natal, com tanta coisa que a sociedade nos impele, mais importante é estar presente, é dar amor, é dar e receber carinho. Porque um dia esse jovem ou essa criança também vai ser apresentado à humanidade. E que tipo de apresentação é que cada um de nós faz a Israel? Porque Israel pode ter várias dimensões. Israel pode ser a nossa família, Israel pode ser o nosso trabalho, Israel pode ser o nosso país. Qual é o nosso cartão de visita? Como é que nos apresentamos? Como crianças ou como espíritos um pouco mais maduros? Então é um pouco por aí. Há que permanecer no deserto. Ninguém permanece no deserto sem um esforço, sem muito trabalho, sem muita perseverança.
Mas um dia fortalecidos por todas essas jornadas de aprendizagem espiritual, um dia seremos apresentados. Nós estamos a estudar para um dia sermos apresentados. Ou seja, nós estamos a aprender para no futuro darmos testemunho. E o verdadeiro evangelho vai ser aí. No dia em que eu conseguir perdoar, no dia em que eu conseguir estar num movimento íntimo de paz, constante, temos a nossa verdadeira apresentação. Temos as nossas conquistas efetuadas. E já não haverá esforço, porque está na nossa essência. Então amar já não é uma subjetividade, já é uma forma de ser e de estar. Já é algo que não se faz com esforço, mas é uma forma que está dentro da nossa natureza. Por isso é que o Chico dizia, daquela forma muito peculiar, que era um cisco, que era um pequenino, mas para ele fazia sentido. Porquê? Porque a vida dele representava isso mesmo. Não havia falsa modéstia. Porquê? Porque a vibração era proporcional às palavras. A vida representava aquilo que ele dizia. E mesmo que ele dissesse o contrário, a sua própria vida o denunciava, que nós sabíamos que não era assim. Né? Mesmo que ele dissesse, eu sou muito orgulhoso, nós sabíamos que não era. Porque a forma como ele agia denunciava-o, mas no bom sentido. Enquanto outros há que façam um esforço para parecer humildes, para parecer caridosos, e no fundo não o são. Mas faz parte do nosso crescimento e vou passar a palavra, porque senão isto vamos nos deixando embalar. Vamos, vamos até meia-noite. Não, é por isso que só pela compreensão do amor mesmo, né? Como eles disseram, que nós vamos conseguir gerar em nós essa energia que nos cura, que nos salva, que nos purifica, que nos tranquiliza, que nos traz a paz de consciência, porque vai nos permitir seguir esse caminho, né, proposto pelas leis, pelo Evangelho, mas, né, tudo tem o tempo, nada acontece da noite para o dia, né? Nós temos o nosso tempo aí de preparação para nos apresentarmos, mas precisamos nos preparar, porque sim, vai chegar o dia, né, de nos apresentarmos, de fazermos esse movimento do testemunho, né? E para isso precisamos de muita disciplina, muita vontade. Dizem que os esforços são poucos, mas que a gente possa permanecer nesse caminho, né? Porque é só Ele que vai nos sustentar para os planos maiores, né? E tudo no seu tempo. E aí, a nossa querida Márcia, que não pôde chegar a tempo do nosso estudo de hoje, mandou uma mensagem dizendo que ela tinha separado um texto aí do Emmanuel para falar então dessa paciência, né? E desse perseverar que teve João Batista com o seu tempo de preparação, né? Com esse permanecer no deserto e de que tudo isso faz parte, né, da missão de todos nós.
Então, o texto é o capítulo 19 do livro Vinha de Luz, chama Executar Bem. Ele se refere a uma fala de João Batista que vai vir um pouquinho mais à frente, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 13, que diz: E lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Tudo que nós já, né, colocamos aí, que o Felipe ilustrou bem, da imaturidade que ainda temos, das crianças espirituais que ainda somos. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Façamos o que nós nos comprometemos, não precisamos fazer mais. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energias e atritos inúteis, né? É aquela famosa frase que nós temos no Brasil, não sei se fala, a gente se antecipa antes e coloca aí os pés pelas mãos e acaba, né, atropelando tudo e não gera o resultado que queríamos. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnada, é lei soberana. Não podemos fugir às nossas missões individuais, mesmo que as coletivas nos chamem. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, como dizia Felipe de Chico, e recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe estão próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. Somos ciscos. Se o Chico era cisco, a gente é o cisco do cisco. Que a gente possa fazer da melhor forma, no tempo que nos cabe, o que nos é pedido, as responsabilidades que nós assumimos. Não queremos, né? Não queiramos dar conta do mundo, abraçar o mundo com as pernas, ou não queiramos os resultados para depois de amanhã ou para amanhã. Tudo tem o tempo e tudo requer o nosso comprometimento. E lembrando, como disse Emmanuel, a programação individual é soberana, né? E João Batista a cumpriu como um grande completista. Diga lá, dona Odete. Já pode fazer nossa brincadeira. Eu vou fazer uma leitura, a leitura do costume. Eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tem a ver com aquilo que tem estado aqui a ser dito. Fortaleza. Quereis fortaleza? Não vos esqueceis à tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço da rogativa
para evitar o serviço áspero, chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé. Como é que é? Internam-se Internam-se. os crentes de maneira geral pelos caminhos e alarga-se da fuga. Acreditando sem segurança, entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmo. Julgam-se então perseguidos e abandonados, semelhantes impressores, todavia nascem da ausência de preparo eterno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que os obstáculos e o sofrimento não apresentam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lição sublime, que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desa- desassombradamente marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo, vivamo-las. Ai daquele que se ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade, os, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiros poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Que assim seja. Obrigada, mas achei muito bonita esta, tem a ver com aquilo que tem estado aqui a ser dito. Muito. Obrigada, Odete. É isso. Falou tudo. Resumiu muito bem a nossa passagem pelo deserto. Que possamos saber aproveitar, para que a gente vá saindo pouco a pouco do nosso estado de imaturidade espiritual, vá se preparando para os momentos de apresentação para o mundo, sem estar ligado às coisas do mundo, esses momentos, né, das tempestades, do deserto, que nos sirvam para nos conectar com o Pai, com a sua vontade, com o que temos que cumprir, com as nossas responsabilidades individuais e coletivas, porque, como o Felipe falou, né, a gente pode ter vindo nessa encarnação para se apresentar diante da família, né, como disse o texto também. E isso é muito, isso já é muito, que a gente consiga estar, né, com as nossas responsabilidades, colocá-las com amor, porque o amor que vai fazer a verdadeira transformação que precisamos e vai nos tirar, não nos tirar do deserto, né? Mas vai dar outra cara ao deserto, né? Vai dar outro sentido ao deserto, porque nós sempre teremos desafios
porque a jornada do Espírito é infinita. Mas entenderemos esses momentos, essas passagens, como grandes oportunidades e abraçaremos, né, agarraremos cada vez mais aí com consciência, com as nossas faculdades espirituais despertas e com o nosso entendimento, né, para que a gente possa aproveitar tudo que nos chega, que tudo é por amor. O Pai é amor e a lei maior é de amor. Alguém mais? Ninguém? Todo mundo meditando no deserto hoje. Então, estamos avançadinhos aí, como diz a nossa Márcia. Quem pode fazer a nossa prece final para encerrarmos esse encontro que nos revigora, nos fortalece, nos ajuda a crescer. Vamos lá, eu posso fazer. Obrigada, Fábio. Vamos agradecer por este momento, por este momento de aprendizagem, de evangelização, evangel, evangel, e passando à frente, não sei. Eh, Agradecendo por este momento de aprendizagem que tanto nos inspiraram, principalmente ao Felipe e à Patrícia, em que retirando aqui cada sentido de cada palavra, cada frase, e que nos fez pensar na importância de nos encontrarmos por vezes no deserto para que nos consigamos preparar, para nos fortalecermos, para crescermos, para quando for necessário estarmos com bagagem maior para enfrentar aquilo que nos propusemos. Que estas mensagens divinas possam, possam ser enriquecidas com o nosso entendimento e com a nossa prática, que consigamos praticá-lo todos os dias, consigamos praticar o amor para todos e para com todos, agradecendo mais uma vez por este momento a todos os benfeitores, amigos, que nos auxiliam. Vamos dar por encerrado este NEP e este estudo. Que assim seja. Aqui Assim treinar. seja.